Já estamos a postos. Aqui já está. Vai, Facebook, não decepciona, Facebook. Acho que ele não vai decepcionar dessa vez. Não, a gente tem que entrar já acreditando. Então começamos mal. Boa noite de quinta-feira. Boa noite, professor. Live da semana passada foi perdida. Um oferecimento do Facebook. Mas essa será diferente. Estamos aqui na fé. Até porque as duas últimas de psicanálise, elas não saíram da página 77 do nosso gostoso livro Noções Básicas de Psicanálise, Charles Brenner. Que edição? Não faço ideia, gente. Essa daqui é a quinta, já deve estar em outra edição. Aqui está falando que é da Imago Editora. Eu acho que essa editora, eu nem sei se ela existe mais, viu? Então, procurem por outros meios. Nossa, você tá assim... Não, eu procurei essa editora. Eu procurei. Não, tipo, você tá um verdadeiro garimpeiro. Vocês não O que sabem? você conseguiu foi um feito. Vou contar pra vocês. Deixa eu pegar meu carregador, tá? A coleção toda do Freud tá por aí. Se procurar, acha. Mas não tem a capa bonita. Tá. Tudo tem um preço nessa vida, né? Mas acha. Dá pra estudar por ele sem... Como que eu posso dizer? Sem gastar grande recurso financeiro comprando livro. Embora comprar livro seja um bom gasto. Mas nem sempre a gente tem. Se tiver que escolher, você já paga internet. O que está na internet, né? Pois bem, estamos no capítulo 4, continuação de aparelho psíquico, página 77. E hoje anda, hein? Hoje anda, hein? Hoje anda. Cadê o... Vai ter que fazer por aqui. Por quê? Porque o negócio tá bagunçado, o negócio tá complicado. A Débora tá empolgadaça. Aí ela... Não tô empolgada, tô só nervosa. Ela tá nervosa. Procurem Débora Campos no Instagram que vocês vão saber por quê. A mulher tá tensa. Tá tensa. Final do mês tá chegando. Tensão. Midiática. Figura pública, midiática. Manhã, eu tô na Globo. Manhã? Aquela história de manhã eu tô na Globo. Sim. Já entregou, tá na Globo. Agora não adianta querer voltar atrás, né, amor? Não mais. Depois que assinou o contrato. Eu perguntei pra você hoje, dá pra voltar atrás? Você falou assim, não. Assinou o contrato já. Assinei o contrato. Se é um contrato assinado... Contrato assinado. A gente não tem o que fazer mais. Alma vendida. A alma está vendida. Serei global. Será? Coloca o sem barulho. Isso é muito boa. Tem que ser muito ruim nisso. Peraí, deixa eu... Nossa Senhora. Me deixa eu fazer assim. Então vamos lá. Enquanto isso, deixa eu pôr aqui na sua página, porque você nem marcador põe mais. Tipo, abriu mão desse livro já. O dela é anotado, ó. O dela tem anotaçãozinha, ó. Isso é um livro. Isso é um livro bem lido. Algumas páginas tem marca-texto. O assunto é muito bom para caramba, entendeu? O assunto me empolga. O assunto é bom. Toda psicanálise é complicado. É complicado. Instituto Social. Você vai por lá? Bom. Então, beleza. Enquanto isso, então... Bom, não posso começar. Enquanto você não acha, não posso começar. É aqui, amor. Aí, amor. Ali, ó, na setinha. Isso. Tô nervosa. Você tá nervosa? Imagina quem vai assistir o vídeo. Fala assim, ó, se bem que eu acho que a nossa leitura é lenta, é nada. Vocês têm que acompanhar lendo com o Clóvis. Ele tá lendo 1984. Pariu. Coisa linda, sabe? E ele tem um tempo todo dele. Ele fala assim, vocês estão com pressa? Não tem pressa não, viu? E aí ele vai. Ele é maravilhoso. Como é que eu consigo colocar? Clóvis de Barros tá fazendo a leitura. O livro é bom, né? É só isso que eu tenho para dizer. O livro é bom. Então,
Quem quiser acompanhar, aliás, a descrição que o autor dá de algumas personagens é fantástica, é uma aula. Incrível. Você tá parecendo isso? Eu não sei, eu não consigo mais entrar no meu. Você não tá fazendo pelo seu? Eu tô fazendo pelo Face. Lembra que deu ruim? Avançar, tá aparecendo isso agora. Avançar. Ah, é tipo uma escolinha, virou uma escolinha lá. Aperta lá, avançar. Concluir. Pronto, fez a escolinha. Tem o curso rápido. Bora? Bora começar a leitura de Aparelho Psíquico em Noções Básicas de Psicanálise. Então vamos continuar. Página 70 aí? 7. Viu? Tem até setinha. Por isso que você falou, né? Porque tem anotação. Dela tem. Mas eu tô sem caneta. Ah, tem. Eu deixei aí, ó. Obrigada. Então, eu vou... Chega mais pra cá pra você ficar mais... Isso. Eu lembrei o que eu ia te falar. Olhando pro vídeo, eu lembrei. Eu ia te pedir pra você fazer com decote. Sempre com decote. Pula essa parte. Tem uma questão aí, gente. Adoro ver os vídeos. Coisa chata. Psicanálise, nós estamos falando. O que é que ficou faltando pra você? Agora O que ficou resgatado? O que está sendo resgatado? Cadê? Não, resgate qual é a fase aqui? Resgate não tem coisa disso. Deixa eu ver a fase. Resgate é inteligência emocional, não é psicanálise que quer resgatar. Que é isso? Mas... Vamos lá. Vemos assim que, embora o ego seja principalmente o executor do id e continuará a sê-lo sob muitos aspectos pela vida afora, começa a exercer um grau crescente de controle sobre o id, bastante cedo na vida, e gradativamente chegará a combater certas aspirações do id, entrando mesmo em conflito declarado com elas. De servo obediente e prestativo do id, sob todos os aspectos, o ego torna-se, de certo modo, seu antagonista, quando não senhor. Se vocês querem entender esta frase, este parágrafo, a última leitura foi só sobre isso. Só. Então... Hoje dando oi, Denis dando oi. Não interrompe, mas que merda. A última leitura foi sobre isso. Tá bom? Eu só interrompo. Agora vamos pro próximo parágrafo, que vai custar mais uma hora. Não vou falar nada nessa. Não. Só não narra o que as pessoas estão entrando. Se as pessoas estão entrando, não tem problema. Amor, deixa esse toque. Que coisa. Não! É só aquecimento. Eu tô fazendo esquenta com você. Já tá até suando. Já tô suando. Pô. Vamos lá. Mas esta revisão de nossa percepção do papel do ego deve suscitar em nossas mentes algumas dúvidas que precisam ser esclarecidas. Como haveremos de explicar o fato de que o ego, a parte do id que começou como um servo dos impulsos, se transforme até certo ponto em seu senhor? E ainda, que meios específicos utiliza o ego para refrear os impulsos do id quando o consegue fazer? Aê! Só lemos esses 2 parágrafos da última vez. A partir daqui a gente está andando, hein? Agora a gente anda. A resposta à primeira pergunta reside, em parte, na natureza da relação do bebê com seu ambiente e, em parte, em certas características psicológicas da mente humana. Algumas dessas características são novas e outras já nos são familiares através de estudos anteriores. O que elas têm em comum é que todas se relacionam com o funcionamento do ego. Em primeiro lugar, consideremos o ambiente. Sabemos que o ambiente do bebê tem um significado biológico muito especial para ele, ou melhor, que partes do ambiente o têm. Sem essas partes, que a princípio são a mãe e mais tarde os 2 pais, o bebê não poderia sobreviver. Não nos surpreende, pois, que a dependência física inusitadamente grande e singularmente prolongada do bebê em relação aos pais seja igual à sua dependência psicológica dos mesmos. Porque o bebê, como vimos, depende dos pais para obter a maioria de suas fontes de prazer. E assim, compreendemos que, em consequência desses diversos fatores, a mãe do bebê, por exemplo, pode tornar-se um objeto tão importante no seu ambiente
que no caso de um conflito entre uma exigência da mãe e um desejo direto do id do bebê, o ego toma o partido da primeira contra o segundo. Por exemplo, se a mãe proíbe a expressão de um impulso destrutivo, tal como arrancar páginas de um livro, o ego frequentemente tomará o partido da mãe contra o id. Esta parte de nossa resposta é fácil de compreender e não requer esclarecimentos muito técnicos ou complicados. Ao passar para o final de nossa resposta à primeira das perguntas que fizemos acima, teremos de analisar mais de um fator e de maneira mais alentada. Isso aqui é rápido. Não, vai, vamos continuar. Essa explicação é bom que caiu na sua mão para você ler. Antes de mais nada, queremos acentuar mais de uma vez que a formação do ego e seu funcionamento consomem energia que provém total ou parcialmente do id. A menos que julguemos o id um reservatório infinito de energia psíquica, teremos de concluir que o simples fato da existência do ego e de seu funcionamento implica uma redução na quantidade de energia do impulso do id. Parte dessa energia foi consumida para formar e fazer funcionar o ego. De fato, quando olhamos à nossa volta para nossos semelhantes, temos às vezes a impressão de que já não resta qualquer resquício de id em certos membros de nossa espécie, particularmente insensíveis, de que toda a sua energia psíquica foi gasta na formação do ego, apesar de sabermos que tal situação extrema é impossível. O ponto importante a ressaltar, entretanto, é que o desenvolvimento do ego determina inevitavelmente um certo grau de enfraquecimento do id. Partindo desse ponto de vista, pode-se dizer que o ego cresce como um parasita, à custa do id, o que bem pode contribuir até certo ponto para o fato de que o ego se torne eventualmente bastante forte para vir a ser, em parte, o senhor do id, em vez de permanecer sempre seu servo absoluto, apesar de que, como dissemos antes, pareça pouco provável que possa explicar satisfatoriamente esse resultado. Boa. Cansei. Então, oi, Aline. Convém aqui mencionar vários processos relevantes na formação e no funcionamento do ego, além de contribuir significativamente para o processo de diminuição da energia psíquica do id e para o aumento da energia do ego. Um desses processos que, como vimos, constitui a parte principal do desenvolvimento do ego e deve evoluir da maneira acima descrita, é a neutralização da energia dos impulsos. Esse processo de desnaturação, que descrevemos bastante alentadamente no capítulo 3, determina claramente uma redução da energia libidinal e agressiva do id e o incremento da energia de que dispõe o ego. Outro fator reconhecidamente importante para o desenvolvimento do ego, e que em grande parte é responsável pelo desvio da energia psíquica do id para o ego, é o processo de identificação. Esta foi também estudada no capítulo 3, devendo o leitor se lembrar de que ela consiste essencialmente na transformação do indivíduo em um objeto, pessoa ou coisa, do mundo externo que lhe era psicologicamente importante, isto é, que estava intensamente catexizado de energia impulsiva. A transformação, como a vimos, produz uma modificação do ego. E uma das consequências dessa modificação é que todas ou uma parte das catexias que antes se prendiam a um objeto externo passam a ser associadas agora à cópia daquele objeto no ego. O fato de algumas das energias do id estarem agora associadas a uma parte do ego
contribui para o enriquecimento das energias à disposição do ego à custa do id e para o fortalecimento do ego em relação ao id. Olha aí, temos um elemento prático agora. Vamos à aulinha. É isso. O ego... na verdade, vamos voltar para algumas leituras anteriores. A gente não leu que... Falando, aulinha. Nós não lemos que o que a pessoa começa a desejar e a querer não é o objeto em si, mas a imagem que ela tem do objeto dentro dela. Como ela idealizou? Antes de idealização, quando a gente começa a falar assim, quando eu falo eu gosto de Débora, o objeto Débora está aqui. Tá. Mas o objeto que está aqui, existe uma cópia na minha mente, que é foi real. criada para mim, que é a forma como eu entendo esse objeto. Como você interpreta. Como eu interpreto. Tá. Eu começo a desejar e amar, mesmo estando longe de você. Então o que eu estou amando não é você. É o que você criou de mim. É essa criação que eu estou abastecendo dentro de mim de Débora. Então o que eu amo é a imagem e a representação de Débora, não a Débora. Mas existe a Débora. Só que na minha mente existe uma Débora e eu estou abastecendo isso e desejando isso. E esse desejo por esse objeto dentro da minha mente, dentro da minha memória, dentro da minha imaginação, é o que o ego utiliza para tirar energias do id. Porque o desejo em Débora, vamos usar nós dois aqui, o desejo em Débora, ele está aqui. Se ele fosse do id, eu te agarraria, te beijaria, é só um exemplo, pegaria você aqui, matei o desejo, mas o desejo ainda está aqui, porque, por exemplo, estamos na live, não posso te beijar, vamos supor que a gente trabalha junto, não posso te apertar na frente do meu chefe, todo mundo olhando e tal, e eu estou criando uma imaginação de você, eu estou criando você, dentro de mim, estou criando Débora. Essa Débora que eu estou criando, o meu desejo está começando a ir para ela, para essa pessoa que eu imagino. Sabe quando você gosta de alguém, você não consegue dormir pensando nessa pessoa? Mas você não está com a pessoa, certo? A imagem que você fez da pessoa. Essa energia que não te deixa dormir é essa libido que tá forte, tá vindo, essa energia tá ali. Que é o ego que está alimentando. Sim, porque ela tá na minha imaginação consciente. Eu tenho consciência do que não me deixa dormir. É vontade de falar com Débora. Imaginem vocês com desejo de Débora agora. Todo mundo com desejo de Débora. Não consegue dormir, não consegue, sabe, deita, não consegue fechar o olho, não descansa. E a imagem do que não te deixa dormir vem na sua mente. Então, ou seja, ele está no plano consciente. E está no plano consciente do ego. Agora, a energia não está vindo do ego. Quem está alimentando esse desejo? Quem está alimentando esse desejo é o id. O id também está desejando. E o id está mandando essa energia. Só que o id é aquele que manda e, tipo, concretiza. Que nem, vou agarrar ela aqui mesmo, tá na frente do meu chefe, eu não poderia, mas se eu não controle... Então, mas o id, e esse é o pulo do gato do ego. O id, ele quer realizar o desejo. Mas se o desejo está no ego, ele não sabe como realizar, mas o ego sabe. Vocês já tiveram vontade de agarrar alguém e ficaram sonhando e imaginando e perderam noção da vida e do mundo à sua volta? Você fala assim, eu estava sonhando acordado. Adolescência. Nossa, adolescência é a fase maravilhosa para a formação da psique. O ego transformou isso. Ele deu uma forma de realizar. Ele não realizou completamente, mas ele deu uma realização parcial. Fantasia. E o que o ego realiza? A energia que veio para ele está à disposição dele para ser usada. Por exemplo, para bloquear a ação do id quando eu estiver na sua frente, diante de você. Tô aqui, não tô me segurando. Olha o que vai acontecer quando eu não tô me segurando. Mas agora eu tenho que me segurar, porque a gente está na live, certo? Tô me segurando. Tá. E a força que está segurando isso... Com certeza esse impulso deu... É o ego. É o ego. O ego que controla... O ego é o juízo, que bota o juízo. Ele é o que usa a energia para dar
alguma finalidade para tudo isso que tem que... Essa energia tem que extravasar. Porque se ela não extravasa, Aí temos os problemas. eu começo a ter alguma questão. Eu preciso dar vazão. Na vida inteira nós daremos vazão a essa energia. No começo, na infância, tipo, fazer arte. No começo ou na infância, é fazer o que a criança realmente deseja fazer. Então, e a gente chama de fazer arte. Tipo, eu quero desmontar aquele brinquedo, mas minha mãe não quer que eu desmonte. Vou desmontar aquele brinquedo. Melhor. Vamos para um caso mais... Porque é a bronca na criança, é a mãe pondo limite que o ego vai falar, opa, entre fazer ou não fazer, não fazer. A criança que pega o cocô na fralda ou na privada e faz aquela zona. A primeira vez que ela faz, é só um desejo. É só um desejo. É puro do ir de vinda, vou fazer. Criança que brinca com água, começa a brincar com água e molhar a casa toda. Criança que faz xixi atrás do sofá, que faz xixi no meio do tapete. São experiências. Para a criança, é só uma vontade. Para ter o limite. É só uma vontade e uma experiência. Se não tiver bloqueio, ela vai continuar até que... Mas quando a mãe chega e fala não pode, a mãe criou uma divisão. De um lado tem o desejo da criança, do outro lado tem a proibição de alguém que eu amo, que eu tenho energia catexizada, ou seja, que é importante para mim. E aí... esse limite vem de uma pessoa que você respeita, ama e admira, ok. Se não, eu tenho outros sentimentos dentro de mim. Por exemplo, medo. Por exemplo, vergonha. Por exemplo, raiva. Tem muita coisa acontecendo. É lógico que normalmente será o pai e a mãe. Mas agora pode eu vou para ser... um outro extremo. Mas pode ser, perdão, mas pode ser os avós, por exemplo, que estão criando esse laço. Embora eles vão criando com uma certa facilidade pela proximidade. Ok. Por um extremo de uma criação que não impõe, não coloca limites. Não, ele precisa passar por essa fase, deixa ele fazer xixi no tapete, daqui a pouco passa. Sim, vai passar. Até você perder o tapete. Primeiro você vai perder o tapete. Mas vai passar. Eu prefiro ser eu mesma. Só que quando vai passar? Se mijar aí de novo, eu pego você rápido. Quando a estrutura de vergonha crescer. E quando cresce a estrutura de vergonha? A gente estraga as pessoas quando a gente coloca limites? Não, porque a vida é feita de limites. E se é uma pessoa que você... É o que você falou agora. É importante, para ser significativo, que esse limite seja imposto. Seja dado por alguém que a criança tenha uma admiração. Não necessariamente. É importante que seja pelos pais, porque a representação dos pais vai ganhar uma característica. Se não tiver pai e da mãe. Figura que represente pai e mãe. Tá. A imagem do pai e da mãe também é construída dentro da cabeça. Então existe a imagem de... Quantas pessoas falam, meus avós que me criaram e que eu chamo de pais? Meus tios me criaram e eu tenho como pais. Eu tenho como, já mostrou. Foi imposto na figura de. Tá. Mas como é que a criança vai, ou a criança ou o adolescente vão se regular? Lembra que a gente estava lendo alguns parágrafos antes e alguns vídeos antes, que a criança não se relaciona só com os pais, ela se relaciona com o ambiente? E que ela não aprende só com os pais, mas o ambiente a influencia e ela influencia o ambiente? Sim. Lemos isso agora. Um dos ambientes são outras crianças. Escola. Não só escola, irmãos, outras crianças na casa. primos. Exato. Então, quando ela entrar em contato, a criança não se isola. Ela dificilmente se isola. São poucas características que isolam a criança. Ela normalmente gosta de interagir, nem que seja em momentos específicos. Ela na interação, todos os coleguinhas falam, o que você está fazendo? Nossa, isso é feio. Nossa, meus pais não deixam. Isso se torna um freio. Eu já contei a Débora sabe, o João Lucas, JL é maravilhoso. Ele é uma criança geniosa. E um dia desses, brigando na escola, uma coleguinha dele, não a professora, uma coleguinha,
Chegou nele e falou, João Lucas, senta, depois da lição vai ter desenho e você desenha. A coleguinha. E ele sentou. Quem regulou Por quê? não foi a professora. A professora pode falar o que for. Exato. Ou seja, ele não desenvolveu esse vínculo, talvez. Na verdade, ele tem uma questão com a autoridade, mas isso é uma coisa que a gente fala em outros momentos. Mas com a coleguinha, ele se identificou. E Mas a aí o que coleguinha você trouxe para ele uma questão que ele estava recusando ouvir de outros, mas regulou-o ao meio. É isso que eu ia falar, da afinidade, então. Existem muitas características. Pode ser afinidade, pode ser por medo, pode ser por vergonha, pode ser por admiração, pode ser por... Não. Existem muitas. Existem muitas. Todas estarão... Quem vai saber é a pessoa. Exato. Pode ser uma admiração, pode ser uma vergonha, pode ser um... Sim, na verdade a pessoa nem vai saber, porque isso é uma Não, coisa a pessoa legal. não, ele. Não, ele não vai saber. Ele só parou. Exato. Para ele só parou. Foi um limite. Se perguntar para ele por quê, ele não saberá explicar. Ele não vai falar, é porque eu gosto dessa pessoa, porque eu Não, não vai falar tudo isso. Beleza? Beleza, gostei muito. Gostei muito. Entendi. Uhum. Então, posso continuar? Pode. Então, merece atenção. Eu falei aqui, fato comum, porém... Então, vamos lá. É evidente, mesmo depois de breve reflexão, que o papel desempenhado em nossa vida psíquica pela fantasia é realmente muito importante. Ó, já entramos em fantasia. Parei porque a gente estava falando disso. É evidente, mesmo depois de breve reflexão, que o papel desempenhado em nossa vida psíquica pela fantasia é realmente muito importante. E não pretendemos aqui sequer esboçar a importância geral da função da fantasia. Queremos apenas salientar que, em consequência de um dos efeitos da fantasia, o impulso do id pode chegar tão perto da satisfação que é relativamente fácil para o ego refreá-lo ou controlá-lo daí por diante. E que, portanto, a fantasia pode contribuir para tornar possível ao ego dominar parte do id. Podemos acrescentar o que deveria ser evidente, isto é, que tais fantasias ocorrem frequentemente na vida psíquica normal. Antecipamos, na verdade, esse parágrafo quando discutimos o assunto. Fantasia é uma ferramenta do ego para bloquear ou para frear o impulso do id na obtenção daquilo que ele deseja. A gente fantasia? Acho que quem deseja? O id deseja, o ego fantasia que, tipo, faz de conta pro id e fala, nossa, tô satisfeita. Aí o ego fala, puxa, até que enfim. Ou tô satisfeito. Ele não faz tô satisfeito, ele faz tô satisfeito. E para quem não entende o que é fantasia, acho que todos aqui experimentaram. Quem não experimentou, experimente masturbação. Desejo por alguém, ou por algo, mas normalmente por alguém. Não tenho alguém, mas eu tenho toda a estrutura de estar com esse alguém. Porque a lembrança me traz, porque a memória me traz, porque a imaginação me traz. Eu tenho todo o processo físico de estar com essa pessoa. Eu tenho uma reação de orgasmo, mas eu não estou com essa pessoa. E não estou naquela situação. Mas então, na verdade, você está satisfazendo fantasiosamente. Eu crio um teatro interno. Olha a minha cara. Você está satisfazendo o id. Sim. Ou seja, eu estou dando destino a vazão a esse desejo dele, sem realizar o desejo dele. Mas ele sabe que você não está realizando fisicamente, literalmente, o desejo dele. Mas ele precisa dar vazão a isso. E a função do verdade, ego é dar vazão. Ele só quer dar vazão. Não. Quem quer dar vazão a isso e obter essa energia é o ego. Ele quer realmente realizar, mas uma das ferramentas do ego é criar essa fantasia para que isso
Essa Quem é a energia, panela de pressão e quem é o... o pino da panela de pressão que não deixa explodir é o ego. Viu? Ilustração boa. Ele. Oh, a gente é muito bom nisso, né? Você captou a mensagem. O pino é o ego. A panela tá Sim. em ebulição. E o id, se ele não tiver O pino? a vazão, ele pino. realmente explode. A pessoa explode mesmo. Mas o ego dá o seu jeito. E o que ele cria? Ele cria uma fantasia. Ou seja, se realize parcialmente. Por que parcialmente? Porque o desejo vai voltar. O desejo voltará. Mas naquele momento resolveu. E aquela energia está à disposição do ego. Inclusive, para dar conta do id. Então, gente, isso é um trabalho bonito de ver. Porque acontece todo dia. Todo dia. Pro adolescente ou pro adulto, todos os são dias. N situações. Na verdade, a criança exposto. também, mas a criança ela está criando a imaginação fértil. E ela começa a criar mesmo. Ela cria. Se você, é que assim, isso é uma falha. Criamos mal crianças. Isso é fato. Criamos mal crianças. Se a criança tiver à disposição ferramental, por exemplo, o João Lucas, nós descobrimos o desenho. Ele tem à disposição dele folhas, lápis, caneta e papel para ele desenhar a hora que ele quiser. 7 da manhã. Inclusive, acordar e falar, quero desenhar. É muito legal isso, porque parece que ele sonhou, ele teve um monte de coisa a noite inteira, ele precisa botar aquilo para fora. E bota. Levantar o pino da panela de pressão e deixar ele desenhar. Deixa ele desenhar. Tem Aí criança, desenha. se você der massinha, ela vai pegar aquilo, é a hora de estresse dela, não, é qualquer hora. O João é qualquer hora mesmo. Pode ser antes de dormir, pode ser no meio do dia, pode ser assim que acordar. A primeira coisa, nem xixi. É desenhar. Tem criança que é massinha. Tem criança que é bloquinho de montar. O João teve a fase do quebra-cabeça também. Ele queria montar quebra-cabeça loucamente. Se a gente der ferramental, a criança encontra o meio de dar vazão. O meio dela, não o meio que os pais impõem. Os pais ou o meio impõem para ela. O meio dela. Você vê o que eles têm disponível também. Exato, mas de novo, eu comecei a frase com criamos mal as crianças. Nós criamos mal. Por quê? Alguns pais não é falta de recurso. Alguns pais é falta de interesse. Existem pais com recursos que impõem a forma como a criança tem que dar vazão. Um pecado, pais que sobrecarregam crianças. Sobrecarregam com curso de balé, curso de artes, curso de judô, curso de inglês. Criança, eu tô falando, 6 a 10. 6 a 10. Mas na verdade antes, de 2 a 10. Tem pais que sobrecarregam a criança. Quando a criança está sobrecarregada, ela não descobre o meio dela de dar vazão. Porque ela está se ocupando com a atividade. E a criança não sabe disso. Que ela perdeu o impulso, né? Ela está perdendo a identificação da forma dela. E a criança tem a forma dela. Tem criança que dança. Tem criança que você põe uma música, ou você não põe, ela pede para pôr a música e dança. Tem criança que canta. Decora a fala de filme, fala de tudo. Replica para você com detalhes, em momentos incríveis. E encaixa. Contextualizado, sem ensinar. Ou seja, ela faz a leitura, aprende a ler. Crianças aprendem rápido. O problema das crianças são os pais. Não são as crianças. O problema da criança é o pai e a mãe. O problema da criança é o pai e a mãe. E é um problema replicado. Está sendo repassado. A criança não descobre o meio dela, não é porque ela é incapaz. É porque os pais não dão a possibilidade. E não é sobre recursos. De novo, não é sobre recursos. Não estou falando de colocar um shopping center na frente da criança. Sim, não é isso. Vamos lá. Então vamos falar de solução. Sim. Qual é a solução? A solução é que os pais precisam prestar atenção na criança. O que é prestar atenção na criança? Olhar e ouvir. Não falar, não impor. Ouvir. A criança vai dar os sinais dela.
Quais são os sinais da criança? A criança no dia a dia ela vai ter os momentos de nervoso, de estresse, de chatice, de incômodo, de enfado, como qualquer ser humano. É um ser humano, inclusive, viu? Para quem não sabe, criança é ser humano. E nesse momento, ela vai começar a dar sinais do que tem crianças que vão querer pegar alguma coisa, por exemplo, pegar um sofá. Primeiro elas vão querer começar a bagunçar. Bagunçar alguma coisa. Tirar coisas do lugar, mexer móveis. Esse quadro eu quero tirar daqui e pôr pra lá. Essa toalha. Primeiro ela vai começar a sacudir. É o incômodo. Depois do incômodo, se a criança tiver acesso, e aí vem o acesso, deixar disponíveis algumas coisas. Gente, pedaços de madeirinha. De madeirinha... Toquinhos de madeira. Um cabo de vassoura que você cortar em vários pedacinhos e... eu sou professora, rapaz. Pedra. Deixa pedra perto. Papel, lápis. Papelão, caixa. Sabe caixa de papelão de mercadinho? Você pega a caixa de papelão, deixa... Sapato. Ela vai começar a dar saída para a criatividade dela. Com coisas bestas. E ela vai começar a perceber... Exato, para nós é besta. E ela vai começar a perceber aonde ela se entretém. Gente, televisão nunca. Às vezes nunca. Às vezes a criança assim, se diverte muito mais com a caixa do brinquedo que com o brinquedo, né? Quantas vezes isso acontece? Se você não liga a TV, só deixa a criança se mover, ela vai estar incomodada, mas adulto se incomoda. Não é brigar com a criança e falar, não fica assim. E tem adulto que é imbecil ainda. Que vai falar, você é criança, não precisa agir assim, você está na fase boa. Gente, a criança só viveu 4 anos, só viveu 3 anos. Ela não vai ter a cabeça do adulto. Para de transferir o seu problema para a criança. O problema de pensar em pagar contas é dos pais mesmo, não é da criança. A criança, ela tem tanto incômodo quanto qualquer um, mas é o incômodo de uma criança. Ela vai procurar no meio uma solução. Quando ela encontrar algo que satisfaça, ela vai começar a dar vazão a isso. Essa vazão é o que muitos dizem erroneamente, nunca digam isso, é a vocação da criança ou é o objetivo. Vai ser um desenhista. Ou é o propósito da criança. Não é. Não tem nada a ver com isso. Talvez seja, nunca diga não. É o movimento de criatividade da criança para sanar o incômodo dela. Sim. Por que televisão não é legal? Por que evitar um pouco a televisão? Porque na televisão ela vai se entreter com aquela história. Ela não vai dar vazão. Ela vai pressionar o incômodo dela. Em algum momento ela vai ficar incomodada com a TV também. Tem criança que pede para desligar a TV ou diz, não quero mais TV. E é aí que os pais devem... Cada dia é mais difícil. Não tá. Na verdade tá mais fácil. Mas o que acontece? De tanto empurrar... Não é mais a TV. De tanto Porque macetar... hoje em dia é o tablet, é o celular. Mas eu vou contar um negócio. Criança cansa disso também. Mas os pais macetam isso na criança. É isso que eu ia falar. Os a criança pais cansa, macetam. sim. A criança cansa. Quando a criança começa a falar, às vezes o pai Exato. Né? Então, quando eu estou falando de solução, que é importante a gente falar sobre solução também, identificar isso e falar da solução, é que já que temos uma criança sob a nossa tutela, a gente precisa disponibilizar o que ela mais quer e necessita, que é o nosso tempo. É você se colocar à disposição dessa criança para senti-la, ouvi-la, deixar ela criar, deixar ela subir, descer, pular. É só estar presente. E não é sobre ficar em cima da criança, viu, gente? Porque muitos pais estar presente. Pensam assim, não, mas se eu tenho que dar atenção exclusiva para a criança... Não é grudado, é só estar ali, né? Porque às vezes a criança está fazendo alguma coisa, está desenhando, está criando, e ela, às vezes, de rabo de olho, ela olha para ver, tá ali, meu pai tá ali, legal. E ele continua, minha mãe tá ali, legal, minha tia... Então, não é estar em cima, mas é estar próximo, né? Também não é deixar, largar, abandonar a criança e também nem ficar em cima. Então, pinta desse jeito aqui, você esqueceu o contorno, você esqueceu... Não é dessa cor, né? São coisas que... Até porque... a gente tem que deixar o tempo dela chegar. Existe um abandono maior que é quando os pais estão próximos, mas não estão presentes.
Pais que estão próximos e não estão presentes Estão ali, mas não estão. é o pior tipo de pais. Só perde para os agressivos, porque existe uma coisa, e aqui eu vou falar abertamente, é ridículo um pai ou uma mãe, com a força e o tamanho que tem, tentar ensinar uma coisa para uma criança através da agressão. É ridículo. Seria como se um lutador de jiu-jitsu entrasse na... Eduardo, você viu? Seria como se um lutador de Fica jiu-jitsu bravo. entrasse na sua casa agora e falasse assim: eu acho errado, tá errado, como você lava a louça. Pegasse vocês pelo braço e balançasse. Porra, não tem defesa. Não tem defesa. Um adulto não consegue se defender de um outro adulto com treinamento em artes marciais. Somos todos... Nós, para criança, somos a mesma coisa ou mais. Então, um pai ou uma mãe que bate numa criança, e aí vão falar assim, mas antigamente se criava batendo. Exato, o mundo que nós vivemos hoje é resultado daquela criação, tá bom? Vocês estão vivendo bem? Eu acho que não é nem tanto ao céu, nem tanto ao mar também, né? A gente Não, precisa mas... ter equilíbrio. Mas... agressão física não nunca resolveu e não vai resolver. Eu falo que eu criei os meus 3 filhos, nunca bati, mas também falo para todo mundo que meu telhado é de vidro. Porque filho nenhum vai crescer do padrão que o vizinho acha que é melhor. E a grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. Eu sempre vou achar que eu faltei de alguma forma, deixei de dar algum tipo de orientação, né? Poderia ter feito diferente. Não tem manual, como diz o ditado, né? Pra gente ter os filhos. E o que é mais importante nisso tudo é a gente entender que a gente tem que estar presente e tem que ter paciência. Se eu tenho algum problema, se estou com raiva, resolve com outro adulto, né? Resolve com outro adulto. Ou até, eu acho que o distanciamento da criança numa situação dessa também é importante. Às vezes a criança está ali no pico da energia, subindo pelas paredes, e você vai descontar na criança. Até porque isso é uma sua criança. Frustração. Sim. Isso com é o uma seu criança. chefe que te deixou chateado, né, lá naquele momento. Então, eu acho que é um momento para a gente realmente refletir sobre que tipo de seres humanos estamos deixando aí para o mundo. Eu não vou para esse discurso, não. Eu acho que assim, dane-se. Posso terminar de falar o meu discurso? Porque eu não posso nem falar o meu, porque Termina. Você falou o seu até agora. Agora vai. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que ter equilíbrio aí. Eu penso muito nisso. Eu acho que os valores, a gente tem valores que a gente pode passar para os nossos filhos. A gente não agir por impulso. Boa. Quando a gente está lidando com a criança, é importante. Então, é isso que a gente deixa. Que essas crianças vão ser adultos. E lá na frente, provavelmente, vão ter filhos, ou vão ser tios, ou vão ser professores, ou vão ter alguém para tutorar. E isso vai servir de base. Sim. Né? Então, é nesse sentido. Sim. Isso sim. Viu? Deixa eu molhar o bico. Vamos continuar não, mas isso sim. Mentira, não, tá quase tudo. É que esse discurso que crianças... que deixaríamos para o futuro. Você acabou de falar isso, quando você falou assim, olha, essa geração foi criada assim, como é que ela está hoje? Parece a criança, parece o discurso do Pelé, sabe? Não, senhor. Salvar as crianças. Eu só falei com outras palavras aquilo que você falou. Porque você falou assim, a geração passada foi criada na porrada. E aí, o que aconteceu? Melhorou. Qual foi as crianças que deixaram que quem tratou as crianças na porrada deixou pro futuro? Eu falei a mesma coisa que você, senhor. Para de discordar de mim. Bora. Enfim, bora lá. Então é isso. Falta só mais um parágrafo, né? Porque eu vi que você viu que já deu a hora. Mas foi bom, vai. Impossível passar 5 páginas. Só na História Geral da África que flui. Aqui não flui. História Geral da África, a gente tá lendo história. Aqui a gente tá falando de vida. A gente tá falando de sangue no zóio. Então vamos lá. Vivian que tem bebê, o Chito que é professor. Tá todo mundo aí na live, Tá todo mundo assim lá do lado, eu quero participar, quero falar. Escreve aí, a gente comenta, não tem problema não. Como é que tá a educação na escola pública, né, professor Robson? Mas eu vou te falar que a escola pública, ela dilui, sabia? Pronto, dei pano pra mão. A escola pública é um problema por causa da escola pública. Em geral, ela pode ser muito melhor do que mas ela dilui. Ela é mais tranquila nesse sentido de dar mais liberdade para as crianças do que uma escola particular, em alguns momentos. Eu dei aula nos dois
E você... Essa liberdade que você acabou de falar, de criação, e eu acho que não propositalmente, mas até pela quantidade de alunos que tem, os professores não têm domínio sobre esses alunos, Não tem como. essas crianças ficam mais livres, né? Para serem Sim. elas mesmas. Elas têm mais ponto de vazão, Ah, exatamente. eu quero ser do fundão mesmo e que Mas se isso demonstra uma lasque. coisa. Isso demonstra uma coisa muito importante. Agora, na escola particular não existe fundão. Na escola pública, quando um aluno agride um professor, é sobre Já o veio logo a aluno. polícia. Não, é sobre o aluno e sobre a vida familiar. É ali que você identifica. Na pública e na particular também. Na particular é mais difícil. Não é. Eu trabalhei quase 15 anos na escola particular. Tem? Oh. Então, se isso acontece, você tem uma leitura, você começa a ter uma leitura de qual é a relação que essa pessoa tem fora daquele ambiente, porque as leituras nos ambientes tendem a ser reprodutivas. Sim. Não da vida da criança, mas da leitura da criança sobre a vida dela. Que é o Weeds e o Echo. Então, quando ela está replicando alguma coisa, ela está passando uma mensagem. O ambiente dela. Ela está replicando o ambiente. A leitura que ela faz do ambiente dela. Exato. Que aprendemos agora, no começo da leitura. Então, isso é uma questão. E isso acontece em qualquer tipo de... Fora características da própria Agora. Criança, por exemplo, crianças com tendências que hoje são chamadas de TDAH. Tá. Que eu não vou dizer que é TDAH, porque a gente já falou sobre essa questão de que nem tudo é doença e não precisa ser nominado como doença. Crianças que têm déficit de relacionamento não precisam ser classificadas como autistas. São crianças com menor grau de relacionamento, com maior grau de isolamento. Natural isolamento, que é diferente de uma criança isolada por coação. Ou uma autoimposição, uma autoculpa. O que eu gosto São coisas diferentes. Na educação, na área da educação, é isso. Porque você falou disso, né? Que aparece na live. Aparece, estralando esses dedos. Na escola pública, principalmente para os professores, é essa exposição de você conseguir identificar, né? Você identifica muita coisa. Você tem... Às vezes, eu não sei como está a escola particular. Dependendo da escola particular, eu acredito que evoluiu muito. É você olhar o que a criança está fazendo e você ver que isso é um reflexo que vem do ambiente que ela está vivendo. Ela está reproduzindo o ambiente que ela está fora da escola. Ela traz para dentro da escola aquilo que ela está vivendo em casa. Mas quando você tem essa ferramenta e você vê, você direcionar. Você saber, por exemplo, você tem como ver se essa criança está sendo abusada. Sim. Né? Às vezes acontece uma coisa na... Puxa, eu tive um exemplo há pouco tempo atrás que me falaram. Não, mas beleza. Guarda os nomes. Eu nem vou lembrar quem me falou. Não, mas, por exemplo, assim, um menino foi ao banheiro, se masturbou e entrou de volta na sala e passou o sêmen dele no cabelo de uma menina. Queriam linchar o menino. Caramba. E aí, o professor interveio e falou, gente, peraí. A questão não é o menino. Uhum. Vamos dar uma olhada nisso. A gente precisa olhar isso com outros olhos, né? Não é só vir aqui porque queriam linchar o menino. Porque, ó, a primeira coisa que você vê, né? Meu Deus do céu, como que assim que faz um negócio desse? Mas quando o professor lembrei até, esse professor maravilhoso que falou isso pra mim, a sensibilidade dele, não é que ele tá defendendo o menino, mas peraí, vamos olhar o que tá acontecendo que levou esse menino a fazer isso. Não é diminuindo, porque a menina também, né, sofreu uma violência, né? Ficou constrangida. Mas é você olhar o todo, o contexto. E quando você tem esse olhar pro contexto, você muda o mundo. Você pode transformar esse menino numa criança totalmente traumatizada. Ou tirá-lo de uma situação traumatizante. Perfeito. Exatamente. A gente combina.
Ele fica tímido quando eu falo assim, a cara que ele faz. Chegamos agora à última das características psicológicas que desejamos analisar, sob o aspecto que possibilita ao ego tornar-se até certo ponto o senhor do id. Essa é provavelmente a característica decisiva em toda a situação e a que é realmente responsável pela capacidade do ego de combater e dominar os impulsos do id, em determinada proporção e em épocas determinadas. O ser humano tende a desenvolver ansiedade em certas circunstâncias. Uma tendência cuja elucidação não só requer um estudo mais alentado e técnico, como também uma extensa apresentação, já que não se pode compreender a teoria psicanalítica atual da ansiedade sem antes definir o que Freud, em 1911, denominou o princípio de prazer. Não havíamos ainda analisado essa hipótese, o que pretendemos fazer agora. Expresso em termos mais simples, o princípio de prazer estabelece que a mente tende a atuar de tal modo que determine o prazer e impeça a sua antítese. A palavra alemã que Freud empregou para expressar a antítese de prazer foi Unlust, que tem sido frequentemente traduzida como dor ou sofrimento. De modo que o princípio de prazer também é, às vezes, chamado de princípio de prazer-dor. Contudo, dor, ao contrário de Unlust, também designa a sensação física da dor, sofrimento, bem como o contrário de prazer, de sorte que, para evitar ambiguidade a esse respeito, os tradutores modernos sugeriram a palavra desprazer, um pouco inexpressiva, mas sem ambiguidade, para substituir dor ou sofrimento. Eu vou falar pra você uma coisa. A gente não devia ter entrado nisso aqui, não. Sério? Sério. Que aqui vai forte. Vai. Eu prefiro salvar essa live bonitinha. Como tá agora? Como a gente fechou agora, com chave de ouro. E na próxima live a gente brigar de foice. Então depois a gente vai entrar no princípio do prazer. Porque aqui vai ser um... você viu o começo dessa live como foi? Meio tipo... tá meio tipo amarradinho, não sei o quê. Na hora que foi... Fluiu e a gente discutiu muito pesado. Aqui a gente vai ter que ler pelo menos mais uns 3 parágrafos pra frente. Nossa. E aí vai dar briga. Briga, gente, no sentido de que vai dar pano pra manga pra discussão. Então a gente não tem mais tempo. Ótimo, então vamos matar esse assunto com um último link que eu vou fazer, com o último parágrafo que eu li, fechando professor. Fantasia. Nosso professor Tiburcio. Lembram de processo primário de pensamento e processo secundário? A fantasia está no processo primário. Lembra que a gente falou que o processo primário acompanha a pessoa pelo resto da vida? E o processo secundário é um processo mais analítico. É um processo que está muito mais ligado à leitura, à identificação factual. Mas isso a gente vai desenvolvendo. Mas a fantasia vem antes. Isso tem a ver com uma característica do bebê e da criança. A memória da criança e do bebê é, primeiramente, constituída através de imagem. E como se fossem cenas de um filme. Como cenas de um desenho. Então a criança vai criando essas imagens e guardando. E quando ela fantasia, ou quando nós fantasiamos, e aí cada um que veja seu processo de fantasia, de imaginação, nós também o fazemos por imagem. Nós constituímos imagens. Seja uma fantasia, por exemplo, a imaginação criativa do desenho de um bolo. Seja a fantasia como a imaginação criativa na concepção de um projeto. Seja a fantasia erótica. Ela é imagética. Ela é imagem. Então, se você quer saber como funciona a sua imaginação, peça para alguém te narrar uma história. E nós fazemos isso para crianças. Quem puder fazer isso para a criança, faz. A criança começa a fazer pergunta. Para colocar objetos na imaginação dela. Ou ela devolve a imaginação dela na forma de complemento da paisagem. Eu lia muita história para a Giovana e leio para o João Lucas.
eu não consigo terminar uma história pro João Lucas sem que ele complete todo o cenário para mim. Ou ele fala assim, não quero. Acabou essa história. Ou acabou essa história. Quando ela tá eu gostava de ler para as crianças também, e aí eles ficavam naquela ansiedade. Não, mas agora o livro das Mil e Uma Noites, né? Nossa Senhora! Cria na criança uma expectativa de tá, e o que vai vir depois? E aí você estimula a imaginação e ele fica naquela, né? É legal a leitura para a criança, para treinar essa imaginação, essa fantasia. Né? Maravilhoso. E o processo primário de pensamento fica bombando, ele fica muito forte. Por quê? Porque na leitura, diferente da televisão, e de novo uma vantagem de contar histórias, o processo é criado internamente. Então a criança começa a perguntar, mas o que não é? Não está vindo da imagem da televisão que você está falando. Porque a imagem está formada, ela está formada. Priva ela de criar esse quadro na mente. Exato. E quando ela cria, ela pinta com a cor que ela quer. Mas, principal, ela devolve o que ela está entendendo da história. Ou seja, ela começa a devolver, e isso ajuda a criança a criar vocabulário. Ela começa a devolver aquilo que ela está entendendo. E quando ela tem alguma ideia sobre aquilo que a gente está lendo, da história, ela devolve o que ela acrescentou. Ou seja, você percebe que a cabeça dela está criando a história para ela. E ela está devolvendo, com o vocabulário que ela tem, coisas que você não falou. E normalmente a criança complementa demais a história com aquilo que a gente não falou. Nós fazemos isso a todo momento, em maior ou menor grau. Mas durante toda a vida, o nosso processo criativo, processo de pensamento primário está ativo. Então, a nossa criatividade está ativa. Quem usa essa criatividade? Todo mundo. Todo mundo usa. Então, você é adulto, velho, você está com problema de encanamento e você não fez curso de hidráulica. Você tem que resolver o problema do cano. Eu ia falar isso. A gente pensa que a imaginação é só nesse sentido, né? Mas é em todos, né? Em todos. Peguei uma caneta, não tá pegando. Como é que eu resolvo esse problema? É você fantasiar e você imaginar e você testar. E é um processo que realmente não acaba nunca. Não acaba. E quanto mais ferramental a gente tem, mais a gente vai colocando a serviço da criatividade, ou seja, de empregar soluções. Vocês podem ver pessoas que sem ferramental conseguem resolver questões gastronômicas, profissionais, com o material que tem na mão. Os recursos que tem, né? Esses recursos a gente está chamando de... O náufrago. Nossa Senhora. Criatividade. Criatividade, ou seja, dar uma função, dar uma solução ou uma utilidade para aquilo que, na verdade, não tem aquela função ou utilidade. Isso a gente aprende no processo primário de pensamento. E acompanha a gente a vida toda. É lógico, com o passar do tempo e com as determinações que a gente vai dando para nós mesmos, é possível que a gente vá perdendo isso, ou usando menos. São pessoas menos criativas, normalmente são mais técnicas. São pessoas que, o copo é para pegar água, é para água. E para ferver é uma chaleira, a água é uma chaleira, Ela não sai do script. Porque às vezes ela viveu dentro de um script e ela não consegue mais... Exatamente, não consegue trabalhar. Entra nessa questão que você está falando, por exemplo, da TV. Se eu a vida inteira recebo um padrão pré-fabricado de uma verdade absoluta, sim, para eu sair dessa situação, ela é um pouco mais dolorosa. Sim. Né? Que aí a gente fala daquela questão de avançar um pouquinho, voltar um pouquinho. Isso. E aí volta uma nova característica que a gente já viu sobre psicanálise, sobre a psique humana. Ou ficar na zona de conforto. Se eu estou num lugar, se eu estou numa situação e ela é desfavorável, eu volto um passo para onde me era favorável, para onde me era seguro. Isso, já lemos a respeito. Já lemos sobre isso também. Então, tudo isso é ferramental disponível na mão da criança e do adulto. E essa volta é o que vai fazer com que você construa... Pai, você viveu um script? Porra nenhuma, né, pai? Você viveu um script?
Vive ainda. Você fugia de colégio interno masculino para conseguir pegar freiras através do cano de esgoto? Eu não Que script é esse? Eu não ouvi. Você tá maluco? Eu ouvi dizer que não era pra falar com as pessoas que estão no... Ah, meu pai tá me provocando. Eu vivi um script. Você viveu um script? Ah, pai, por favor. Assim, eu escrevi um script, seu Braga. Vivi um script. Toma vergonha na sua face, homem. Se tem uma coisa que meu pai não viveu, foi script. Ele tem um problema com não, ordem. Tinha o script. Aí ele falava, então, esse aqui, não. Ele tem um problema com ordem. É quase o... Aliás, o João Luca ter problemas com regras e autoridade... Ah, pronto. Tem um pouquinho de passo de vovô, viu? Agora eu tem um pouquinho de passo de vovô. Meu senhor, né, seu Braga? Bora, então? É isso? Fechemos o assunto? Mamãe te ama, você tá aí também. Dona Manail. Dona Manail, tô aqui, hein? Dona Globo. Para alegria ou para tristeza. Então, matamos aqui. Na próxima leitura, então, vimos a questão da fantasia, a importância da fantasia. É uma santa pra aguentar esse filme. Só fiz coisas que veio de cima. Uhum. Nós estamos falando de cima da cama, na beliche? Vamos encerrar essa live aqui. A DR entre pai e filho vai começar. Meu pai querendo me dizer que viveu em script, ele quer me ferrar, viu? Ele quer. Ô pai, tem gente sabendo da sua história mãe, aqui. Você pai. me criou muito bem, obrigada. Te amo, viu? A gente vai falar disso também. Bora. Beleza? Então matamos uma das características do ego para refrear e dominar o id. Na próxima a gente entra na ferramenta que é princípio do prazer. A gente já falou de princípio da realidade. A gente volta para princípio do prazer. O princípio do prazer é importantíssimo para entender como funciona as nossas reações diante das coisas que vêm na nossa vida. O que Freud explica, sempre. Tá bom? Entendi. Bora lá. Tchau. Pai, toma vergonha.